Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. A partir de agora estamos começando mais uma programação de fé, a mensagem do sétimo anjo, e para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. Oremos todos, orem comigo. Grande e poderoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, em nome de Teu Santo Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos mais uma vez em Tua bendita presença, Senhor. Damos graças ao Senhor pelas bênçãos recebidas, pela vida, pela paz, pelas alegrias, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Pedimos também perdão por todos os nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas, ó Pai. E agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos reunidos juntamente com os nossos amados irmãos, essa congregação espalhada por todas as partes, e eu peço a bênção do Senhor em favor de todos, peço que o Senhor nos ajude, nos dê inspiração divina para mais esse culto, e que todos possamos ser abençoados, e o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós oramos, pedindo e agradecendo, agora e para sempre. Amém, amém.
Graças a Deus. Muito bom, meus irmãos. A escritura que vamos ler está em São João capítulo 8. São João 8, e nós começaremos no versículo 35. Evangelho de João capítulo 8, versículo 35. E enquanto aqueles que desejarem procurar encontram em suas Bíblias, então nós vamos dar as nossas notas conforme fazemos diariamente, não é? Este programa vai ao ar aqui pelo canal A Mensagem do Sétimo Anjo, de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, no horário das 18 horas. E é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, onde temos cultos todas as quartas, às 19 horas e todos os domingos, às 18h30. E na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, nós temos também os nossos cultos todas as quintas-feiras, no horário das 19 horas, e todos os domingos, no horário das 8h30, 8 horas e 30 minutos da manhã. Mas lembrando que, provisoriamente, por motivo de saúde, então nós estamos tendo os cultos no Shalom, ali no Parque Shalom, somente nos domingos de manhã. Mas brevemente nós já voltaremos com a nossa rotina normal, não é? Então, repetindo, para Campinas, São Paulo, estado de São Paulo, os cultos da quinta-feira estão provisoriamente suspensos, mas é por pouco tempo, e nós ficamos então com os nossos cultos do domingo de manhã às 8h30. Muito bom. E nós pedimos aos irmãos que assistem aos nossos cultos que, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, não é? Isso será muito importante para o canal poder ir impulsionando cada vez mais os vídeos. E também, na hora que estiver assistindo, dê um joiazinho ali, clique ali no joiazinho para também nós recebermos mais impulsionamento da plataforma, não é? E nós temos 3 grupos de WhatsApp, aonde estão inscritos os irmãos. Então, se qualquer outro irmão que assiste desejar também fazer parte do grupo, de um dos grupos, não é? É só deixar o seu pedido aí. Nós temos o número do WhatsApp aí na descrição do vídeo, e você pode deixar o seu pedido, seu nome, e aí nós colocaremos você no grupo também, não é? No grupo do WhatsApp é transmitido ou é retransmitido toda a programação do canal aqui. Os cultos, tudo que é feito aqui, nós transmitimos também nos grupos, nos 3 grupos, não é? Então, se você for inscrito num desses grupos, é uma facilidade maior, porque assim que eles são publicados, eles já vão diretamente para o teu WhatsApp e você pode assistir com mais facilidade, né? Chegando no seu WhatsApp aí, é só você clicar no link em azul, né? Que está ali, pronto, você já entra na programação dentro do canal, não é? E deixa o seu pedido de oração também, se você necessitar, aí nos comentários, e nós estaremos orando por todos os necessitados que pedirem as nossas orações. Amém. Graças a Deus. Então chegamos aqui ao final das nossas notificações. Agora vamos para a leitura da bendita palavra do Senhor, conforme nós anunciamos. São João capítulo 8, começando no versículo 35. Então está escrito assim: Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe Jesus, ou melhor, disse-lhes, pois Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Bom, vamos parar no 44, né? Versículo do 35 ao 44. Então, nessa escritura aqui, nós temos um grande aprendizado bíblico, né? Que o Senhor possa acrescentar suas bênçãos a essa leitura, porque eles estavam discutindo com o Senhor Jesus Cristo a respeito da sua doutrina, a respeito da sua pessoa em si também, porque eles disseram assim: nós não somos filhos de prostituição. Você notou isso, não é? A maneira que o Senhor Jesus Cristo foi gerado não era compreendido por nenhum deles, porque ele veio através, como nós todos conhecemos, né? Ele veio através da obra e graça do Espírito Santo, conforme nós encontramos nas Escrituras. Mas eles não podiam acreditar nisso, porque quando José estava já, Maria, não é? Estava já desposada com José, antes de se ajuntarem maritalmente, ela achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, isso para os judeus foi um escândalo muito grande. E José poderia tê-la deixado e entregado ela no templo, e ela seria morta apedrejada. Mas acontece que o que estava acontecendo era justamente algo que eles não podiam compreender. Jamais eles compreenderiam esse mistério, esse milagre que tinha acontecido, porque nunca havia acontecido, nunca houvera acontecido um milagre como esse. Mas estava escrito na Bíblia deles. Estava escrito nos pergaminhos que eles liam. Os sacerdotes tinham os pergaminhos onde Isaías, o profeta, dizia que uma virgem conceberia.
e daria à luz um filho. Então, por que eles não creram? Não é? Mas nós vamos ler daqui a pouquinho a mensagem que o profeta vai nos falando sobre essas coisas, não é? Então, por que eles não creram no que estava escrito nos pergaminhos? Principalmente os sacerdotes, que eram os líderes que ensinavam o povo, eles não podiam crer. Mas Isaías havia dito: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, eles estavam discutindo sobre esse assunto com ele e eles o acusaram de ser um bastardo, que era filho de prostituição, e disseram que eram filhos de Abraão. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sei que vocês são descendência de Abraão. Vamos prestar atenção um pouquinho nessa declaração aí. Eu sei que vocês são descendência de Abraão, mas contudo procurais matar-me, que sou homem que vim de Deus. Então, se eles fossem descendência de Abraão no sentido espiritual, eles teriam a revelação de quem era Jesus Cristo. Mas eles eram descendentes de Abraão simplesmente na carne. Mas espiritualmente, eles eram filhos de seu pai. Não vamos deixar para mencionar o nome do pai dele daqui a pouquinho, não é? Então, o pai deles. Então, se eles fossem realmente filhos de Abraão, eles fariam as obras de seu pai Abraão, porque Abraão, disse Jesus, nunca matou ninguém, né? Nunca perseguiu ninguém. Mas eles não eram filhos de Abraão no sentido espiritual, no sentido de alma. Então, o Senhor Jesus Cristo disse: vós sois filhos de vosso pai. E que pai era esse? Ele disse: o diabo. Vós sois filhos do diabo. Agora, você acha que o diabo seria capaz de criar? Qualquer crente, qualquer pessoa que esteja ouvindo essa palavra agora, você admitiria que o diabo seria capaz de criar? Porque ele disse que eles eram filhos do diabo. Então, isso significa que o diabo os havia criado, não é? Os havia gerado. E você acha que o diabo é capaz de criar, de gerar? Se assim fosse, então o diabo seria coigual a Deus. O diabo seria um criador como Deus. E, na verdade, somente Deus é criador. Somente Deus pode criar. O diabo não pode criar. O diabo não pode criar nem uma folha de capim. Mas então por que eles eram filhos do diabo? Então, se você segue a Escritura ou se você recapitula isso que nós lemos, você vai ver que ele disse assim: vocês são filhos do vosso pai, o diabo. Ele é homicida desde o princípio. Ora, não precisa ser uma pessoa tão espiritual, tão inteligente para lembrar, apenas se lembrar. No princípio, quem foi que matou? Lá no princípio não houve um homicídio? Houve sim um homicídio. E quem foi que matou no princípio? Foi Caim. Na sua Bíblia está escrito isso. Foi Caim que matou lá no princípio. Então o Senhor, olha isto, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo que esses judeus aqui, esses fariseus, que eram filhos de Abraão na carne, mas não eram na alma, eles eram filhos de Caim. Amém? Deu para entender?
Eles eram filhos de Caim e eles queriam fazer as obras do pai deles, que era Caim, né? Então, são coisas tremendas que o crente natural não pode ver. Mas alguém diz, mas você disse agora mesmo, pastor, que o diabo não pode criar. E com certeza não pode criar mesmo. Mas a lei da concepção veio de Deus. Então, quando Caim gerou um filho, ele era um homem, ele tinha em si os genes para criar seus filhos, para gerar seus filhos. Então, essa lei veio de Deus. Mas na alma, no espírito, Caim era do diabo. Isso é maravilhoso, isso é tremendo nós aprendermos essas coisas. E aí por diante nós teremos já que começar a nos adiantar um pouco, né? Porque o tempo já vai se esgotando. Bom, vamos deixar assim então aqui e nós vamos para a mensagem que nós estamos estudando, que é eventos modernos são esclarecidos por profecia. Nós lemos no culto anterior até o parágrafo 181. E eu gostaria de recapitular o parágrafo 181 e continuar daí em diante, não é? Então vamos aqui. Ele disse: eles estão todos mortos. Eles quem? Bom, eles estavam discutindo com ele, os fariseus estavam discutindo com o Senhor Jesus Cristo, e ele disse, o Senhor Jesus Cristo havia dito que ele era o pão que havia descido do céu, não é? Aí eles retrucaram e disseram, nossos pais, sim, comeram o maná no deserto, comeram o pão que caiu do céu. E realmente era um pão que veio do céu, não é? Porque o maná que eles estão se referindo, o pão que eles se referiram, era o maná. Então, o maná realmente caiu do céu, desceu do céu. Ele descia todas as noites do céu, não é? Então, realmente, eles comeram o pão que desceu do céu. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que Moisés não lhes havia dado o verdadeiro pão do céu. Porque às vezes alguém diz assim, eu não creio na mensagem de William Branham, porque é uma literatura à parte. Mas e na Bíblia, você crê? Não é? Na Bíblia nós cremos? Então, ali ele disse assim, Moisés, o Senhor Jesus Cristo disse isto, Moisés não lhes deu o verdadeiro pão do céu. Aí se Jesus estivesse presente hoje, pregando para nós, o que é que nós diríamos a ele? O que é que nós responderíamos a ele? Mas Senhor, como não? Moisés fez ali, através do seu ministério, caiu sim pão do céu, mas aquele não era o verdadeiro. O verdadeiro pão do céu, aquele era um tipo do verdadeiro. Porque o verdadeiro pão do céu, ele disse, o Senhor Jesus Cristo disse, que era a sua carne, que ele daria pela vida do mundo, né? Era a sua vida, a sua carne, a sua palavra é o pão do céu. Então aquele maná não era o verdadeiro, porque ele era só um tipo. O verdadeiro era Cristo, e aquilo representava Cristo. Agora, se a gente não for pessoas de mentes espirituais, nós não vamos compreender essas coisas em hipótese nenhuma, mesmo, não é? Mas então vamos aqui, que o tempo vai acabando. Eles estão todos mortos, os pais de vocês comeram o maná no deserto, mas estão todos mortos.
É o que ele está dizendo aqui, não é? Eternamente separados de Deus. Eles estão todos mortos, certamente, porque ouviram a um erro quando Moisés, o vindicado de Deus, e um líder para lhes mostrar o caminho para a terra prometida, e eles tinham vindo bem até este ponto, mas então não quiseram ir em sua companhia. Então é isso o que aconteceu lá. E infelizmente sempre aconteceu assim e ainda hoje não é diferente. A rejeição quanto ao líder que Deus envia em seu determinado tempo. Agora não é diferente. Deus tem enviado um profeta em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, em São Mateus 17, versículo 11, em São Lucas 17, 30. Ora, são tantas escrituras, mas a rejeição quanto ao líder que Deus manda em seu devido tempo sempre se repete, sempre é a mesma coisa. Agora, se Moisés estivesse vivo hoje, ele seria rejeitado pelos religiosos. Se Jesus também estivesse vivo hoje na terra, ele também seria rejeitado pelos religiosos. Sempre foi e sempre será assim, né? Mas então vamos aqui. Aí eles resolveram seguir em uma outra companhia, não é? Agora, crentes, agora eu estou no 182, né? Olha isto aqui. Isso aqui é bastante profundo para nós meditarmos, para você se posicionar e ver qual é a sua posição. Olha isto. Agora, crentes conseguem ver isso. Amém? Crentes conseguem ver isso. Se não consegue ver, então porque não é crente. E às vezes nós não nos chamamos de crentes. Antigamente, agora parece que não se vê tanto mais, mas antigamente, principalmente no meu tempo de garoto, quando se queria denegrir uma pessoa que era evangélica, então lhe xingavam de crente. Quantas vezes eu não fui xingado de crente? Ei, crente, não sei o quê, né? Mas olha a grandeza em ser crente, mas ser crente. Crente de alma, de coração, crente no Espírito Santo. Não crente só porque vai numa igreja, não crente só porque faz parte de um grupo, qualquer coisa assim, né? Então é isso. Isso aqui é muito profundo para nós. Agora, crentes conseguem ver isto, mas incrédulos não conseguem ver isso. Vindicado. Veja quão piedoso Caifás era. Bom, agora aqui, Caifás também não era crente, né? Ele também não cria em Deus, no Deus Jeová. Ele também não cria nos pergaminhos, nas escrituras. Ele cria também, pelo menos, entre aspas, né? E no entanto, ele era um homem piedoso, ele era um homem a quem ninguém poderia acusar de nada, porque se ele cometesse qualquer erro, sua família qualquer, eles seriam apedrejados. Ele era um crente, Caifás, e piedoso, mas ele viu alguma coisa? Ele viu o cumprimento da Escritura para o dia dele? Não, ele não viu. Ele era crente, mas era um crente formal, um crente incrédulo. Piedoso Caifás era,
veja o quanto todos aqueles sacerdotes, quão piedosos eles eram, e Jesus se voltou, disse: vós tendes por pai ao diabo e quereis fazer as suas obras. É onde nós lemos, não é? Quer dizer, crentes formais eles eram. Congregar todos os cultos, eles congregavam, mas eram filhos do diabo. Bom, foi o Senhor Jesus Cristo que disse, não é? Ninguém pode acusar a quem quer que seja, a menos que acusasse o próprio Senhor Jesus Cristo mesmo. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Mas havia alguns crentes que se encontravam ali. Você acha que aqueles discípulos poderiam ter entendido quando Jesus disse: eu e meu pai somos um? Essa pergunta aqui é muito importante para nós respondermos para nós mesmos. Você acha que São Pedro sabia responder que ele e o pai eram um? Não é? Você acha que os demais apóstolos, porque na verdade ele teve muitas pessoas, ele teve grandes multidões que o acompanharam, que comiam pão, que se beneficiavam das bênçãos naturais, da cura divina. Esse tipo de crente que só vai na igreja para receber cura divina, só vai na igreja para receber bênçãos materiais, vai na igreja para ver se Deus aumenta o seu dinheiro e assim por diante, não é? Mas então, São Pedro, juntamente com os demais, eram 12, depois Judas saiu, ficou 11, depois veio Matias, não é? Você acha que eles sabiam explicar isso? Que Jesus e o Pai eram um? Porque ele era um homem como eles. Ele dormia junto com eles. Ele comia junto com eles, né? Se chovesse, ele tomaria chuva junto com eles. Então você acha que eles saberiam explicar isso? Eles não saberiam. Eles não souberam explicar, mas eles eram crentes. Essa é a verdade. Eles eram crentes verdadeiros. Aleluia. Eles não poderiam explicar isso. Quando ele disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem, beberdes o seu sangue, não tendes vida. Poderiam eles explicar isso? Não. Mas eles creram nisso. Amém? Agora você se posiciona na posição que lhe é devida. Você crê em certos mistérios, né? Em certas coisas que Deus está fazendo. Eles não sabiam explicar, mas eles creram nisso, porque viram Deus sendo vindicado e feito carne. Às vezes eu fico pensando, no ministério do irmão Brana, profeta de Deus, houve muito mais milagres do que no ministério do próprio Senhor Jesus Cristo. Você pensa que isso seria um sacrilégio? Não. O Senhor Jesus Cristo disse isso. Aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e as farão até maiores do que essas. Então, no ministério do irmão Brana, para você ter uma noção, houve 5 ressurreições de mortos constatadas cientificamente por médicos. 5. E no ministério do Senhor Jesus Cristo, houveram 3 ressurreições de mortos. E o profeta irmão Brana disse assim: neste ministério agora, prestemos atenção nisto, neste ministério agora,
Jesus Cristo fez muito mais milagres do que quando ele estava aqui na terra. Então o profeta não tomava para si a honra, a glória daquilo que Deus havia feito através do seu ministério, mas sempre ele atribuía ao Senhor Jesus Cristo isto. É preciso que as pessoas observassem essas coisas, não é? Eu estou parando mais um parágrafo só, não é? Jesus disse: se não faço as obras de meu Pai, então não me acrediteis. Mas se faço as obras de meu Pai, a palavra que está prevista para eu fazer, então vós, se não podeis crer em mim, credes nas obras que eu faço, para que possais ser salvos. Está vendo? Deixa eu fazer um complemento aqui. Ainda existem pessoas hoje que estão vivas, muito idosas, que presenciaram as obras que Deus fez através do ministério de Malaquias 4 de William Branham. Ainda existem pessoas que vivem. Mas deixa eu ir para terminar o parágrafo, não é? Está vendo? Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas conhecem a minha palavra, elas a veem quando é vindicada para esta era. Amém. Que Deus ajude cada um de nós, né, nossos irmãos que estão nos ouvindo, algum que pode estar ouvindo que não seja nem membro da mensagem, não é? Ainda, que Deus possa ajudar a cada um de nós a vermos estas coisas. Se vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras. Agora se diria da mesma maneira: se você não crê que o profeta de Deus é um profeta, então creia nas obras que Deus fez através dele. Creiamos na verdade, não é? E agora nós vamos orar agradecendo a Deus por mais este momento com Deus, não é? Às vezes eu fico pensando, o nosso programa, a mensagem do sétimo anjo, é um momento com Deus, em vossos lares, onde quer que você esteja. Antigamente nós tínhamos os rádios, os radinhos a pilha, onde nós estivéssemos assim, a gente ligava o rádio a pilha, ou então em casa mesmo, na energia. E hoje nós temos os nossos smartphones, né? A coisa se evoluiu tanto. Só que o smartphone vai pelo mundo inteiro, não é? O rádio alcançava apenas uma certa distância. Então vamos orar agradecendo a Deus agora por esse momento com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo pela bênção de estarmos reunidos, esses crentes que creem na Tua Palavra, não somente crentes formais, crentes do lado externo, mas crentes na alma, crentes no Espírito Santo. Pai Santo, eu agradeço ao Senhor pela vida dos meus amados e preciosos irmãos, dos nossos companheiros de luta, de batalha, companheiro de guerra. Abençoa cada um, abençoa cada lar, cada família, cada vida, cada irmão, cada irmã, e alcança, Senhor, os teus filhos que precisam ser alcançados, ó Pai. Ajuda cada um, cura também os doentes, liberta os oprimidos, ó Deus, dá vitória a cada um, dá graça, traz alegria nos corações, os lares que estão entristecidos por algum motivo, que possa reinar a paz, reinar a alegria. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós pedimos todas estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus.
Então, meus amados irmãos, estamos chegando ao final, não é? Da nossa apresentação de hoje, lembrando que nós temos estado, falhamos uns dias por causa da situação de saúde, não é? Mas agora estamos já na batalha novamente e de segunda a sábado, não é? De segunda a sábado, menos o domingo. Então, segunda a sábado, nós estamos publicando esta publicação no nosso canal do YouTube. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.